Olá, alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 2. Uma alegria estarmos novamente aqui na nossa videoaula e vamos aprender mais um pouco, retomando um pouco a nossa conversa da última videoaula, que foi as representações cartográficas. E aí hoje nós vamos falar um pouco mais dessas representações, os modelos dessas representações que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo histórico. Ou seja, à medida que foi havendo a necessidade, os mapas foram sendo construídos e as maneiras de representar o espaço geográfico foram sendo ajustadas e adequadas diante das novas realidades e necessidades. Então, vem comigo, vamos voltar lá naquele PowerPoint. Só lembrando aqui, antes de irmos para o PowerPoint, qual é a página da apostila que nós vamos trabalhar agora. Essa aqui, ó, projeções cartográficas, esses modelos de projeções aqui que nós vamos estar entendendo melhor como que foi feito, desenvolvido e como eles são aplicados na atualidade, tá? Então aí eu volto lá para o meu PowerPoint. Na última aula nós paramos nessa imagem aqui, nós trabalhamos sobre o conceito da Terra como um esferoide e como um geoide, né? Lembrando que o esferoide é esse objeto globular que vem de esfera. O nome esferoide vem de esfera. E a Terra ela é uma esfera, né? Ela é um círculo, ela é redonda. E a gente percebe que o geoide é essa forma da Terra, que não é totalmente lisinha, mas que tem uns pontos achatados, outros abaulados, né? Ela não é totalmente lisinha, como muitas vezes é representada no globo terrestre, ok? Então, nós já passamos desse conceito e a aula de hoje nós vamos estar trazendo aí quais são os modelos de projeção cartográfica. Né? Então, como é possível projetar a superfície da Terra num plano? Como que eu pego uma esfera, que ela é arredondada, e coloco essa esfera para ser representada dentro de um plano, né? Que é o mapa em si. Quando você pega um mapa, ele está no formato plano. Então, primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que o globo terrestre, ele é um formato tridimensional. Então, por exemplo, quando eu pego o globo que representa a Terra, eu tenho que girar para ver qual o espaço que eu quero analisar ali. E vocês devem ter lido lá na apostila, que foi a atividade que eu deixei até, fala sobre isso, que uma das características negativas da representação da Terra com um globo é que eu não consigo ver todos os lados ao mesmo tempo, né? Porque ela é tridimensional. Já o plano, quando eu trago para o plano, para o mapa, né, e coloco sobre uma mesa, eu estou no formato bidimensional, ou seja, duas dimensões só ali. E aí, esse plano tem algumas características mais fáceis para que eu possa compreender e interpretar esse mapa, o espaço geográfico em si. Né? Então, tem um lado positivo do globo, que é o tridimensional, e tem o seu lado negativo. Assim como também o plano tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Né? Então, esse formato de representar, ele traz algumas coisas que são de aspectos positivos, outras de aspectos negativos. E por isso que é interessante é juntar as duas formas de representar, tanto o tridimensional quanto o bidimensional, ou seja, quanto o globo terrestre, quando a gente pega ali a esfera para girar bonitinho, trazendo isso também para o planisfério, que é o mapa em si, tá? As projeções cartográficas, portanto, elas foram criadas para quê? Para minimizar as deformações do mapa. Então, quando eu pego esse globo e tento colocar no plano, vai ter muitas deformações. Então, a maneira de projetar esse mapa, como vocês podem ver aqui na imagem, eu tenho uma forma cilíndrica, eu pego o globo, coloco dentro de um cilindro mesmo, como vocês estão vendo aqui na imagem, para poder projetar dessa forma cilíndrica. Eu tenho outra forma, vocês vão entender melhor já já que eu coloquei cada uma dessas bem explicadinho. Aqui eu tenho a forma do cone, tá? O cone eu vou representar esse espaço aqui como se eu estivesse olhando por cima do planeta Terra. Essa forma de representar o mapa pelo cone geralmente são as regiões polares que eu utilizo mais. Então, eu olho de cima, como se eu estivesse pegando o globo e olhando por cima dele, assim. Né? Então, eu vou representar essa parte ou de cima, ou do Polo Norte ou do Polo Sul, tanto faz, tá? A gente não tem esse conceito na Terra de embaixo e em cima, isso é só para a gente entender aqui.
E a outra maneira de representar é o planisfério. Essa daqui é a mais comum, é que a gente mais observa nos mapas quando a gente vai analisar, tá? Então, para que servem esses 3 modelos aqui que nós vamos estudar hoje? Servem para melhorar a interpretação do espaço geográfico, minimizando as deformações do mapa. Então, vamos entender isso aqui, ó. As principais formas de projeção. Então, eu tenho aqui a cilíndrica, que é essa que pega aqui a Terra, o globo, coloca como se fosse num cilindro fechado, e depois eu abro esse cilindro e tá ele aqui no plano, tá? Então, essa seria a forma cilíndrica, muito utilizada por nós hoje. É o mapa em geral que nós estamos usando. A forma cônica é como se eu pegasse esse globo e fizesse aquele cone e olhasse por cima. Então, olha como fica a deformação. Vocês estão observando aqui que o espaço ele vai ficando menor, mais próximo do cone e vai ficando mais aberto na forma abaixo. A plana, ela recebe um outro nome aí, azimutal. Esse nome é mais técnico, né? Mas também é muito utilizado. Azimutal. Essa forma plana, ela vai pegar só uma área por cima e pronto. Eu vou representar só o polo. Então, eu pego só essa área aqui. Mas eu não quero representar o polo, eu quero representar essa área plana aqui. Então, eu vou pegar só aquela parte assim plana, ó, de frente, ou por cima, ou por baixo, ou por um lado, ou por outro. Eu não vou pegar toda a esfera. Então, a que nós mais utilizamos, o mais convencional, é a forma cilíndrica que é representada no plano. A forma plana, para não dar confusão, recebe o nome de azimutal justamente por isso, porque é como se eu pegasse só uma área. Percebe pela imagem? Olha aqui, eu só peguei uma área. Nesse caso, eu peguei aqui o polo norte da imagem. Então, como é que ficaria essa área aqui na minha representação? É aquilo que eu olho por cima. A cônica é como se eu estivesse olhando por um cone. O cone, quando você faz ele, não fica aquela partezinha afunilada? É mais ou menos isso aqui, tá? Então, vamos lá, vamos continuar esse processo. Calma, se está achando tudo diferente, é assim mesmo. Vocês vão compreendendo ao longo que nós vamos passando as aulas e tirando as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Projeção agora cilíndrica. Deixa eu mudar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Consiste na projeção da Terra sobre um cilindro que será desenrolado e colocado sobre uma superfície plana. Por isso que os nomes às vezes confundem, tá? Então, a forma cilíndrica, ela pega a forma ali do globo e passa é como se passasse dentro de um scanner, vamos colocar assim, e depois se torna plano, tá? Conserva a forma dos continentes, direções e ângulos, mas altera a proporção das superfícies. Na forma plana, vocês podem observar aqui, ó, que fica algumas coisas distorcidas, principalmente nessa parte superior. Então, o que a gente observa dessa imagem? Aqui, ó, nas regiões polares, que estão mais ao norte ou mais ao sul, elas são representadas maior. Olha o tamanho desse território aqui comparado ao continente americano da América do Sul, tá? Então, a gente percebe que há uma distorção, é justamente isso. Conserva a forma dos continentes, o continente está na forma certinha, mas eles não estão proporcionais, eles estão diferentes dos seus tamanhos do original, é isso. Então, é aquilo que nós falamos, a representação, ela não é idêntica ao que ela está ali mostrando. Ela representa, ela não é idêntica, certo? Aqui eu tenho agora a projeção cônica. A cônica faz o cone do papel aí e joga por cima de uma área. Então, consiste na projeção da Terra sobre um cone. As distorções próximas ao paralelo de contato com o cone são pequenas e aumenta à medida que a superfície se distancia do paralelo. Se é um paralelo, se elas são linhas paralelas, elas estão nessa forma horizontal. Então, são as linhas horizontais. Então, o que está dizendo aqui para nós? Próximo ao paralelo de contato do cone, então esse cone entrou no contato nesse paralelo aqui. São pequenas e as alterações, as distorções são pequenas nessa parte, e à medida que vai afastando aqui, ó, eu vou tendo maiores distorções, ou seja, ela pega uma parte específica para ser melhor visualizada, no caso, essa parte aqui, essa área desse mapa que está sendo representado está melhor visualizado do que nas suas partes mais
vamos dizer assim, mais longe desse paralelo, né? Então, aqui, ó, tá um pouco mais distorcido do que aqui. Aqui tá mais visível o mapa. É isso. É onde está mais visível. E por último, a projeção plana ou azimutal. Não esquece desse nome diferente aí, não. Consiste na projeção da Terra sobre um plano. Esse plano pode ser qualquer ponto da superfície terrestre. Tá? Então, eu posso usar do Polo Norte, no Polo Sul, mas em qualquer outra área. Geralmente, usa-se no Polo Norte, mas também em terras e alguns países que eu quero representar. As deformações são pequenas nas proximidades do ponto de tangência, mas aumenta com o distanciamento desse ponto. Então, onde estiver o ponto de tangência dessa representação aqui, ele vai ficar mais próximo da realidade. À medida que vai saindo desse ponto de tangência, vai distorcendo a minha representação. Então, aqui eu quero representar o Polo Norte. Então, aqui, essa imagem trazida para cá, ela fica desse formato. Então, é esse tipo de projeção. Aí agora, né, nesses momentos aqui, a gente tem as projeções cartográficas de pessoas que fizeram essa projeção. A primeira dela é de Mercator. Essa foi a primeira projeção considerada moderna, de 1512, que foi aí no século XVI, tá? Então, essa projeção foi no século XVI. É justamente a projeção da era das grandes navegações portuguesas e espanholas. Essa projeção, ela é conformal, destaque para as formas. As formas, elas são idênticas ao globo, mas elas estão distorcidas. Essa projeção, ela foi criada, então, num momento específico, nas grandes navegações, mas até hoje ela é muito utilizada, principalmente para as navegações, mas também nos mapas em si. Claro que hoje nós temos formas de medir esse mapa mais próximo do real do que está aqui. Houveram assim, melhorias nessa ideia de projeção, mas ela é muito utilizada, tá? Reproduz mais ou menos corretamente o tamanho e o formato das áreas intertropicais. Se eu estou na área intertropical, essa linha paralela aqui é a linha do Equador. Acima da linha do Equador eu tenho o Trópico de Câncer e abaixo o de Capricórnio. Então, nessa área da linha intertropical, do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, o seu formato, a sua área está mais próximo do real, tá? Quando eu vou para as extremidades, para as zonas temperadas do norte, temperada do sul, Polo Norte, Polo Sul, já está mais exageradas as linhas. Vocês estão vendo aqui, ó, olha o tamanho dessa distorção, ela é maior, essa linha daqui, do Trópico de Câncer para a outra linha imaginária do paralelo, tem uma distorção maior. Então, a Groenlândia está bem maior do que o Brasil, por exemplo, do que a Austrália, por exemplo, que é um continente inteiro. Então, vocês estão observando que a imagem, ela está distorcida, representa o continente, representa vários desses continentes, mas eles estão de tamanhos distorcidos do que é o real, ok? É esse o grande ponto dessa projeção aí de Mercator. A próxima projeção é a projeção de Gall e de Petteris. São dois aqui que fizeram, tá? Primeiro o Gall, depois o Petteris vai aprimorar a ideia dele. Eu vou fazer uma outra videoaula agora, só para explicar essa projeção, porque não vai dar tempo com o meu limite. E aí eu já vou enviar as duas juntas nessa próxima temporada aí de aulas, ok? Então, vamos fechar aqui essa parte para não ficar corrido demais. Aí eu volto nessa projeção na seguinte videoaula. Beijo no coração, bons estudos. Teve dúvida, reveja a aula. Coloque sua dúvida para a gente no WhatsApp e nós vamos assim fazendo desse momento um processo de aprendizado. Beijo no coração. Até a próxima.